Muito boa noite. Centenas de estudantes de diferentes escolas do país manifestaram-se hoje em frente à Assembleia Nacional Popular. Primeiro-Ministro de Transição, Rui Duarte Barros, presidiu hoje a inauguração do Centro de Acesso à Justiça de Bafatá. O desenvolvimento destas e outras notícias já a seguir. Muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. Começamos este Telejornal com um comunicado, ou melhor, uma convocatória da Presidência da República. São por este meio convocados todos os partidos que não pertencem ao Fórum dos Partidos da Oposição para uma reunião na Presidência da República a ter lugar amanhã, dia 8 de maio de 2013, pelas 10h30. Feito em Bissau, 7 de maio de 2013, o diretor do gabinete, Armando Procel. Centenas de estudantes de diferentes escolas do país manifestaram-se hoje em frente à Assembleia Nacional Popular. A vigília organizada pela Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, CONEGIB, contou com a presença de representantes dos pais e encarregados de educação. Não foram às aulas, mas foram à Assembleia Nacional Popular. Exigir que os deputados façam alguma coisa, pelo menos para salvar o ano letivo já moribundo. A Assembleia Nacional Popular, enquanto representante do povo, nós pensamos de que o direito à educação é um dos direitos consagrados na Constituição da República da Guiné-Bissau. Sendo assim, um dos órgãos que aprova essas leis é a Assembleia Nacional Popular. Por isso, nós sempre recorremos à Assembleia Nacional Popular, no sentido de poder usar a sua influência junto do governo para vermos o que é possível como forma de poder ultrapassar esse impasse. Um dos teores desta carta que vamos entregar ao presidente da Assembleia Nacional Popular é demonstrar, manifestar a nossa indignação face àquilo que estamos a viver no setor do ensino. Segundo, é responsabilizar a própria ANP enquanto órgão que aprova as leis para engajar seriamente sobre a situação que diz respeito à educação na Guiné-Bissau. Compreendendo a incapacidade do governo em gerir a situação, segundo este pai encarregado de educação, é necessário que diferentes entidades intervenham. Por quê? O problema não é para resolver a questão esta aqui presente da greve. É para resolver uma questão de forma perene, para que nunca mais aconteçam greves. Era isso o que nós tínhamos em conclusão com o Presidente da República antes de ter ido ao tratamento. É por isso que nós estamos aqui, nós pais encarregados de educação. Nós não estamos interessados para que os nossos filhos venham aqui a gritar junto à Assembleia. Queremos os nossos direitos, etc. Nós estamos aqui para, mais uma outra vez, junto dos nossos representantes digníssimos deputados, que são controladores da ação governativa, pelo menos que deem ouvido àquilo que os pais estão a pedir com os seus alunos. Adianta o presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação que o governo paga somente o salário. O resto, a propina, etc., é pago pelos pais. Portanto, a nossa voz deve ser ouvida. Algumas horas após o início desta manifestação, os estudantes foram cercados por um dispositivo de segurança. Entretanto, a greve imposta pelo Sindicato Nacional dos Professores, SINAPROF, está prevista para durar 30 dias úteis. Em causa estão o pagamento de 8 meses de salários em atraso aos professores e a conclusão do processo de efetivação. Se o Governo e o Sindicato Nacional dos Professores não se entenderem, as salas de aulas irão permanecer assim durante 30 dias úteis. Mais um greve realmente triste, mas nunca tem outra alternativa. Não tenta de toda forma para evitar mais um greve SMS, mas o governo mostrando seu ponto de insensibilidade. Porque nunca pode ter gente durante 8 meses que não pagar o salário. E desumano, é que levaram para a greve. Nunca me estive, mas é que levaram para a greve. E não projetar para 30 dias úteis. Segundo o presidente do SINAPROV, as principais reivindicações têm a ver com o pagamento de 8 meses de salário em atraso e a conclusão do processo de efetivação.
pontos principais na paralisação e pagamento pura e simplesmente de salário e conclusão do processo de efetivação e mudança de letra. Só que lá. Ainda sobre a situação da greve no setor de ensino, o presidente do Sindicato dos Professores manteve um encontro nas instalações da ONU com representantes da UNICEF. Nós estávamos a discutir modo ou forma de não poder levantar as greves, mas não é fácil entender como, apesar de como não meninos que não sofrem, mas também por sorte tem meninos que a manga de tempo não sofrem, porque por sorte que está beneficia de nenhuma isenção no Ministério da Educação. Que filho de qualquer outra ainda que por sorte paga na escola, filho de professor está paga. Eu recebi ontem convite 7h37 de noite, que nós falamos com a MC contra que nós 10 horas no Palácio do Governo. Lá que não vai ser, não sabe o que é nós falando. Aguarda-se, entretanto, o resultado do encontro entre o Governo e o Sinapro. O Presidente da República de Transição recebeu hoje em audiência o representante da União Africana na Guiné-Bissau. Serif Nhamádio e Ovídio Pequeno passaram em revista o processo de transição em curso no país. O processo de transição na Guiné-Bissau foi tema de um encontro realizado hoje entre o representante da União Africana e o Presidente da República de Transição. Ovídio Pequeno é de opinião que o país pode ver levantada a sanção da União Africana. Para que isso possa acontecer, os líderes políticos têm que optarem por um governo de inclusão, aprovar um roteiro de transição e o pacto de regime. As divergências elas existirão sempre. A União Africana o que tem dito é que é preciso que de uma forma credível e o mais consensual possível haja a questão da resolução do problema de um governo de inclusão, que haja um roteiro sobre o processo de transição, a calendarização das eleições e o acordo político, o pacto de regime, como queiram chamar, para que nós possamos, junto do Conselho de Paz e Segurança, iniciar um processo que leve ao levantamento da suspensão, não das sanções, da suspensão da União Africana. O diplomata santomense manifestou igualmente otimista que já estão a ser dados passos importantes para que o processo político chegue ao fim sem grandes sobressaltos. Eu sou sempre, de princípio, sou otimista e nessas funções e a lidar com uma questão tão complicada e tão complexa como é a situação na Guiné-Bissau, sobretudo os partidos políticos, os atores políticos, a sociedade civil, incluindo também os militares. Este é um processo que não se pode resolver em 24 horas. É preciso criar-se uma certa confiança entre pessoas para permitir que o processo seja um processo fluido. Eu creio que os passos foram dados, nós já chegamos a alguns bons entendimentos. O que é preciso é termos a confiança nas pessoas e termos a confiança que o processo vai andar. Está-se na procura de novos consensos entre os diferentes atores políticos guineenses para que o processo não descarrilhe. Entretanto, o Presidente da República de Transição continua a auscultar os partidos políticos sobre o processo de transição na Guiné-Bissau. Manuel Serif Nhamádio ouviu os dirigentes da Aliança Democrática, Partido da Nova Democracia e o Fórum dos Partidos Subscritores do Pacto de Transição. A formação de um novo governo de inclusão, eleição do presidente da CNE e a realização de eleições gerais foram, entre outras, as questões debatidas. Um governo de inclusão, a eleição do presidente da Comissão Nacional de Eleições e a realização das eleições foram, entre outros, os assuntos abordados hoje numa reunião de consulta entre o Presidente da República e os atores políticos. Manuel Serif Nhamádio pretende saber a opinião dos partidos sobre o processo de transição em curso na Guiné-Bissau. A Aliança Democrática, AD, foi a primeira formação política que o chefe de Estado recebeu. Jorge Mandinga é de opinião que se as principais formações políticas mais votadas, nomeadamente o PAGC e o PRS, continuarem a desentender-se, o Presidente deve dissolver o Parlamento e convocar eleições para novembro. Nós aconselhamos o Sr. Presidente da República a dissolver a Assembleia, a demitir o Governo, formar um Governo de 12 a 15 pastas, o máximo de número, sendo o máximo de número de 12 a 15, e convocar as eleições já para novembro. E dar
uma missão muito clara a esse governo de realizar as eleições. Isto foi basicamente o que nós transmitimos ao Sr. Presidente, porque realmente o país não pode continuar neste lamaçal, não é? Em que não há entendimento, não há acordos e, portanto, há que parar isso. Para parar isso, há que tomar uma decisão profunda. Uma opinião também corroborada por Yaya Diallo, do Partido da Nova Democracia. Nós, da Nova Democracia, fomos mais longe para dizer que não só o Presidente deverá ser magistrado, como também o secretário executivo e os secretários executivos adjuntos, para uma vez por todas termos uma comissão nacional eleitoral independente por uma questão da justiça eleitoral, para não misturar as duas coisas. Em relação à data das eleições, concordamos que seja em novembro, não é? Desde que sejam criadas condições para que isto aconteça. É possível que em novembro possamos ter uma eleição. E em relação ao governo, sugerimos um governo competente, um governo não muito alargado em termos de número, por causa dos problemas financeiros do país, um governo pequeno, capaz de produzir resultados para que, de facto, tenhamos uma eleição credível no mês de novembro. O Fórum dos Partidos Subscritores do Pacto tem uma outra ideia contrária. Estamos numa fase de discussão em que o Presidente da República é o árbitro principal. Nós temos a nossa opinião própria. Os outros partidos têm a sua opinião e o Sr. Presidente tem a sua visão também sobre esta matéria. Vamos esperar para vermos quais são os resultados. O Fórum defende a formação de um novo governo ou a remodelação da atual? Como a palavra diz, o que o Fórum defende é a inclusão. A inclusão não quer dizer exclusão, quer dizer os que estão fora devem entrar. Esta é a perspectiva do Fórum. O Presidente da República de Transição está empenhado na procura de soluções para a transição política na Guiné-Bissau. O Primeiro-Ministro de Transição, Rui Duarte de Barros, presidiu hoje a inauguração do Centro de Acesso à Justiça de Bafatá. Trata-se do 5º Centro de Acesso à Justiça no país, depois de Bissau, Canchungo e Mansoa. O objetivo é informar as populações sobre os seus direitos, assim como o sistema de justiça, e prover aconselhamento, assistência jurídica gratuita e apoio judiciário aos grupos mais desfavorecidos e menos protegidos. Esse governo tem como prioridade número 1 justiça. E que justiça tem que passar para a criação de mecanismos que nos permitem à população ter acesso a esse importante instrumento que cada de ser só para aqueles que têm dinheiro, aqueles mais dinheiro, aqueles mais ricos, etc. Justiça tem que ser um instrumento que todo gente deve ter acesso a ele. Na pedir à população, lei de Bafatá, não tem que ajudar para esse centro funcionar direito. O papel de regras é muito importante, mas que não esquecer autoridades também do Estado. É muito importante para reafirmar a autoridade do Estado e para aquilo que mandar, nós temos que criar centros para poder ajudar regras também nesse trabalho, naquilo que é por fazer. Na sua intervenção, o Ministro da Justiça garantiu que o centro permitirá ao cidadão beneficiar dos direitos de assistência judiciária. Os centros de acesso à justiça resultam da solução, por parte do Governo, da responsabilidade em assegurar e promover a criação de condições necessárias e indispensáveis para que o cidadão possa beneficiar dos direitos de assistência judiciária. Aproveito a ocasião para, em nome do Governo e em meu nome pessoal, apresentar os nossos sinceros agradecimentos ao PNUD, dirigido ao excelentíssimo Sr. Gana Fofana, desejando que o quadro da cooperação em curso prolongue com ramificações para outros setores da justiça, aliás, como tudo indica que sim. Desejo ainda que as inaugurações que ora assistimos não sejam a última, do mesmo modo que a penúltima abriu o caminho para esta. O nosso objetivo é que existam centros de acesso à justiça em todos os pontos do país onde são indispensáveis. Por seu turno, o representante do PNUD no país acredita que os centros contribuirão não só para o reforço da confiança numa justiça imparcial e transparente, mas também na pacificação da sociedade. Com a abertura desse centro, qualquer pessoa desta região de Bafatá que não tenha meios para procurar um advogado poderá recorrer a esse centro a obter gratuitamente os seguintes serviços: qualquer tipo de informação jurídica,
consulta jurídica na instalação do centro ou fora dele, apoio para ações de mediação e conciliação, garantia de patrocínio judicial no casos em que é obrigatório a constituição de um advogado para representação em tribunal. Durante a sua estadia à cidade de Bafatá, o primeiro-ministro efetuou uma curta visita à prisão daquela cidade.